Igreja do Senhor Jesus Cristo, igreja que nos assiste pela internet, paz seja contigo. Eu convido vocês para a leitura do Santíssimo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 21, versículos 9, 10 e 11. Mateus, capítulo 21, versículos de 9 a 11. Nos diz assim a palavra do Senhor: E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que venha em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Que Deus nos abençoe. O título da minha meditação é Exaltado e Imitado. Exaltado e imitado. Hoje nós celebramos o Domingo de Ramos, que é exatamente isso que acontece aqui, que foi profetizado pelo profeta séculos antes de Jesus chegar, e Jesus cumpriu então mais uma profecia a respeito do Messias. O Domingo de Ramos inicia a Semana Santa. Então seria, se nós estivéssemos naquele tempo, esta seria a última semana terrena de Jesus. É a semana em que ele está entrando na cidade, as pessoas estão recebendo com festa, colocando as roupas pela frente, galhos, palmas de plantas, para que ele, montado no jumentinho, passasse por ali e fosse recebido como rei, para logo depois ele começar ainda nesta semana a funilar o seu ministério terreno, e não seria outra a consequência de um tipo de ministério daquele, além de ser o projeto de Deus. Jesus seria logo mais preso, torturado e assassinado. Então, se estivéssemos naquela época, tudo isto aconteceria nesta semana, e daria então, estamos dando então hoje a Semana Santa, também chamada de Semana Maior. A Quaresma, que nós encerramos esta semana, ela é trabalhada, vivenciada há mais de 1.200 anos. Então, não é um privilégio da nossa igreja, nem é um privilégio da Igreja Católica. Antes que existissem católicos romanos e protestantes, Ramos já era celebrado. O dia de Ramos é celebrado antes ainda do início das celebrações da Quaresma. Portanto, uma festa bastante antiga que comemora, como eu disse, a última semana terrestre do Senhor Jesus Cristo. E a Semana Santa começa justamente com a lembrança dessa entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém. O que chama a atenção desse relato, desse momento? É o tipo de rei que está sendo recebido com festa naquela cidade. Os reis eram sempre, naquela época e depois daquela época, sempre recebidos e tratados com bastante opulência, com bastante pompa e circunstância. Jesus mostra que o reinado dele e o tipo de rei que ele se dispunha a ser era absolutamente diferente dos conceitos humanos de rei. Isso por si só já é uma pista extraordinária para a nossa meditação. Como Deus é um Deus relacional, Ele nos fez relacionais também. Entretanto, nós não vemos Deus, e nós temos então a tendência de transferir para o divino, de transferir para o nosso relacionamento com Deus, o relacionamento tal qual nós o conhecemos, ou tal qual nós o praticamos. Assim, nós queremos ter com Deus um relacionamento parecido com os relacionamentos humanos. E quando esses relacionamentos, eles não satisfazem esse nosso desejo, essa nossa experiência de um relacionamento humano, nós ficamos frustrados, nós questionamos Deus, nós questionamos inclusive a realeza de Deus. Posso dar um exemplo agora, já imediatamente. Veja as orações.
né? No relacionamento humano, quando eu peço alguma coisa para alguém, eu quero ser atendido nisso que eu peço. E eu vou agradecer aquela pessoa caso ela tenha me atendido. Não é normal que a gente agradeça alguém que não fez aquilo que nós queríamos, a não ser que esse agradecimento venha com ironia. Por exemplo, a Neuza pede para o Paulinho lavar a louça. O Paulinho diz: não vou lavar a louça. Aí a Neuza olha para ele e diz: tá, muito obrigado, viu? Então, muito obrigado com ironia, mas não é um agradecimento verdadeiro. Nós não agradecemos quando a pessoa não faz aquilo que nós queremos, mas quando faz, a gente arrisca um agradecimento, no mínimo social e no máximo com gratidão verdadeira, nós agradecemos. Com Deus nós fazemos exatamente a mesma coisa. Quando nós conversamos com Deus e Deus atende aquilo que nós queríamos, às vezes a gente se lembra de agradecer. Um agradecimento formal, um agradecimento superficial ou um agradecimento profundo, mas a gente agradece a Deus. Você já passou por isso? Tem gente que agradece até quando acorda de um pesadelo, não é isso? Puxa, que bom, era só um pesadelo, e fica aliviado por ser um pesadelo. Mas quando Deus atende, a pessoa agradece: obrigado, Deus, por essa bênção que o Senhor me deu. E quando Deus não atende, a gente fica frustrado, a gente fica bravo com Deus. A gente não entende por quê, porque a gente quer na hora, e aí a gente não agradece a Deus porque Deus não atendeu. Já percebeu isso? Quando você coloca alguma coisa em oração e a coisa não acontece como você queria, é difícil a gente chegar e falar: Deus, muito obrigado, Senhor, eu louvo o teu nome porque o Senhor não fez a minha vontade. É assim que acontece? Parece que não. Parece que não. Quando nós oramos, via de regra, se a gente apertar a tecla SAP da nossa oração, vai aparecer lá a gente dizendo para Deus: seja feita a tua vontade, desde que a tua vontade seja igual à minha. Então Deus teria que, em tese, atender aquilo que nós gostaríamos que Ele fizesse a nós. Jesus muda totalmente a perspectiva e já nos ensina que a sabedoria de Deus é loucura para o ser humano. A mente de Deus não funciona como a mente do ser humano. Os nossos conceitos humanos não têm valor absolutamente nenhum para Deus. Ele é rei. E quando Ele vem se manifestar fisicamente, de forma humana para o ser humano, Ele apresenta um rei na perspectiva que Ele queria que fosse. Ou seja, um rei que tratasse as pessoas com humildade, não de cima para baixo, mas que fosse semelhante. Um rei que mostrasse o caminho, mas de forma amorosa, não de forma impositiva. Um rei que não usaria de um exército, não usaria da polícia, não usaria da força, que aliás, Jesus inclusive orienta a Pedro sobre isso, quando Pedro corta com a espada a orelha do soldado. O Senhor Jesus disse: Pedro, se eu quisesse que fosse assim, eu pediria agora ao Pai, e o Pai me mandaria mais de 200 legiões de anjos. Ou seja, não é este tipo de reinado que Jesus queria. Então, este rei que entra em Jerusalém montado no jumentinho, contrasta com aquele rei que todos os seus 3 anos anteriores de ministério evitava a manifestação pública. Sempre que alguém queria aclamar Jesus rei, Jesus saía de fininho e ia para outro canto. Ele não queria a manifestação. Quando ele curava alguém, rapidamente ele orientava: não conta para ninguém. Que diferença do ser humano, né? Às vezes a gente ora por uma pessoa, quando a oração dá certo, a gente se apresenta e fala: orei por você, viu? Mas você não se apresenta para a pessoa quando a oração não dá certo, ou quando a gente entende que não deu certo. A gente orou pela pessoa, não aconteceu aquilo que a gente queria, ninguém chega e fala: orei por você, por isso que não deu certo. A gente não se apresenta assim. E Jesus não queria fama, ressuscitou pessoas, curou leproso, fez um punhado de coisa. Ah, Jesus, não fala nada, deixa isso para lá, vamos seguir a vida, né? Um rei que fugia quando o povo queria aclamá-lo, e agora, neste momento, aparece Jesus permitindo ser reconhecido como Messias, como um rei salvador. Ele é um rei de fato, mas um rei como jamais havia sido percebido na história da humanidade. Esse rei, ele terá como trono a cruz.
A cadeira onde esse rei ia se sentar era a cruz. Os parafusos da cadeira onde esse rei se sentou eram pregos que segurou esse rei para que o rei não saísse do seu trono de realeza, a cruz. Às vezes nós queremos, tem uma música muito bonita do Padre Zezinho, onde uma criança chega e pergunta para ele o que é preciso para ser feliz, e ele responde na música: andar como Jesus andou, falar como Jesus falou, viver como Jesus viveu. Mas quando chega na parte da cruz, ninguém quer a parte da cruz. Nós queremos as benesses de viver no reino de Deus, mas não queremos o sacrifício. Jesus, ele nos ensina que quem escolhe o caminho da salvação, inevitavelmente, invariavelmente, escolhe o caminho da cruz também. Jesus mostra que ele é o rei que escolheu sempre os últimos lugares, lugar que ninguém quer. Nós não escolhemos os últimos lugares, nós queremos os primeiros. Nós estudamos para ter ser o primeiro nome da lista. Nós queremos chegar no pódio entre os 3 melhores colocados, né, João? Ninguém quer ficar lá no fim da fila, a gente quer subir no pódio. Nós lutamos sempre para termos o primeiro lugar. Jesus não, Jesus ensinou o contrário. Jesus fez questão de ocupar o último lugar, de tratar as pessoas com tamanha importância a ponto de colocá-las em evidência. E é por isso que quando Jesus entra, as pessoas que conheciam Jesus, e aqui agora eu faço uma bifurcação, de um lado pessoas que conheciam Jesus, que já tinham ideia do ministério de Jesus, que conheciam e tinham intimidade com a Escritura, que tinham conhecimento e intimidade com as profecias, e quando notam o simples fato de Jesus entrar na cidade, conforme os profetas haviam anunciado, e conforme nós lemos aqui na leitura responsiva dirigida pela Guerrinha, neste momento, estas pessoas reconhecem e clamam: Hosana ao que vem em nome do Senhor. São pessoas que têm intimidade com Jesus, são pessoas que entendem o ministério de Jesus, são pessoas que conhecem as Escrituras e sabem o contexto que envolve pertencer e ter um relacionamento com Jesus. Dentre nós aqui há muitas pessoas que entendem isso também, e quando se depara com Jesus, imediatamente se coloca no lugar de súdito e coloca Jesus no lugar que é dele como rei, ou seja, reconhece a realeza de Jesus e também diz: Hosana ao Senhor, o Senhor é rei. Mas tem pessoas que estão por perto de Jesus, tem pessoas que conhecem Jesus de longe, tem pessoas que conhecem Jesus de ouvir falar, mas não tem uma experiência com intimidade, não tem intimidade com o Senhor Jesus. O conhecimento que tem com Jesus para aqui, não desce para cá. É um conhecimento superficial. Conhece o Jesus da literatura, conhece o Jesus das mandingas, conhece o Jesus das tradições, mas não tem uma experiência com Jesus. Estas pessoas, o texto bíblico também aqui identifica. E o texto bíblico mostra essas pessoas dizendo que elas ficaram alvoroçadas. Elas estão no mesmo ambiente, na entrada da cidade. Algumas cantaram Hosana e outras alvoroçadas perguntaram: quem é este? O que é que está acontecendo? Veja, meus irmãos, não é esta também a reação da nossa espiritualidade? Se temos uma espiritualidade de envolvimento efetivo com o Senhor Jesus, nós reconhecemos a ação de Jesus, nós conhecemos ou reconhecemos a transformação que Jesus pode fazer na minha vida, na vida da minha família e na vida das pessoas com quem eu convivo, e eu com muita submissão reconheço: Hosana ao Rei, seja feita a tua vontade, o Senhor é o Rei, eu aceito a condução que o Senhor der para a minha vida. Mas quando nós não temos esta intimidade, nós vemos as coisas acontecendo na vida de outras pessoas, e a gente diz: quem é este?
E aí dependemos de que outras pessoas nos falem sobre Jesus, porque nós mesmos não teremos comunhão com Ele. Por isso que essas pessoas são facilmente enganadas. A respeito disso, Jesus também advertiu: tome cuidado quando disserem que o Messias está aqui ou que o Messias está ali, não sigam estas pessoas, não é verdade. E o que mais acontece hoje são pessoas seguindo falsos profetas, se embriagando com falsos discursos, se embebendo de falsas promessas, se confundindo com seus próprios conceitos, colocando os seus achos acima da Escritura Sagrada. Estas pessoas são pegas constantemente com esta mesma expressão, com este mesmo adjetivo. São pessoas alvoroçadas, são pessoas que não têm paz de espírito, são pessoas que não encontram sossego no meio da tribulação, são pessoas que ficam inseguras diante das dificuldades, são pessoas que ficam assombradas com o amanhã, são pessoas que ficam perplexas quando vai lá um repórter, ou um comentarista, ou alguém, ou um vidente e diz: o mundo está para acabar. São pessoas que ficam preocupadíssimas quando a Greta vai lá e diz: o mundo vai acabar dia tal. A pessoa perde o sono, porque vive alvoroçada, não tem intimidade, não tem solidez na palavra de Deus, não tem intimidade com Jesus Cristo, a ponto de dizer o seguinte, ou pensar o seguinte: e se acabar? E se eu morrer hoje, amanhã ou daqui a pouco estarei com Jesus? É isso que o Paulo falava. Viver é bom, Paulo dizia, mas estar com Cristo é melhor ainda. Então os infortúnios, os imprevistos, de maneira alguma pode nos surpreender, pode nos tirar o sono. De forma alguma podemos ter batedeira no coração, o coração acelerar diante das dificuldades, das surpresas. Por que não podemos ter esse comportamento? Porque o Senhor Jesus está no controle de todas as coisas. Eu disse todas as coisas. Está no controle do meu amanhã, está no controle do meu passado, está no controle do meu presente, está no controle da vida do meu querido que Ele levou para o reino dEle. Hoje eu disse isso para o Mateus, essa coisa da gente perder uma pessoa querida, mal comparando, seria a mesma coisa que um parzinho de gêmeos na barriga da mamãe. Quando o primeiro gêmeos nasce, porque não dá para nascer os dois de uma vez, tem que ser um de cada vez, né? Ainda que seja cesárea, tem que tirar um de cada vez, dá para puxar os dois de lá. Aquele que sai primeiro morreu para o útero, morreu para a barriga da mãe e nasceu para um outro momento. Se pudesse pensar, não sei se pode pensar ou não, mas talvez a criança que ficou se entristecesse, dizendo: poxa, meu irmão morreu, perdi meu irmão, não vou ver mais o meu irmão, ele não está mais aqui neste mundo que eu conheço, para logo depois provar também a transposição para um outro lugar, e se encontrar com o irmão dele, e crescer com o irmão dele, e viver uma outra vida aqui, para logo depois ser promovido para um outro lugar novamente, onde a vida vai continuar novamente, só que daí então para toda a eternidade. Então, se eu perdi uma pessoa que eu amo, a minha esperança é que daqui a pouquinho eu vou estar com essa pessoa, daqui a pouquinho, não vai demorar não. Não fique pensando que você vai viver 150 anos, porque não vai. Daqui a pouquinho, uns antes, outros depois, mas todos nós que estamos aqui, vamos nos encontrar com as pessoas queridas que já foram. Então esta deve ser a alegria de sabermos que o Senhor Jesus está no controle de todas as coisas, e aí olharmos para Ele e falar: Hosana, Senhor, Hosana nas maiores alturas ao Teu nome, porque o Senhor é verdadeiramente Rei. O Senhor não é Rei igual esses politicozinhos que a gente conhece, exceto o meu irmãozinho Alexandre, que é um baita vereador por sinal, hein? Vou fazer campanha por ele, a hora que chegar a hora dele se reeleger. Né? Então a gente encontra políticos bons, mas a maioria, além de não ser bom, as pessoas ainda seguem e depois quebra a cara, e depois de quebrar a cara, quer quebrar a cara de novo.
E assim vai indo. Enquanto os seguidores verdadeiros de Jesus têm o número diminuindo cada vez mais. Isso é bíblico também, não tem que assustar. E também nesta questão eu digo, hosana o que vem em nome do Senhor, porque Ele está no controle de todas as coisas. O que Jesus fez é mais ou menos o seguinte: imagine você um bom presidente da república, de qualquer país, não estou dizendo aqui do nosso sofrido Brasil, de qualquer país. De repente ele entendeu que ele precisa deixar o palácio dele e morar durante algum tempo com os mais humildes dos seus conterrâneos, viver como aquelas pessoas estão vivendo, abrir mão dos seus recursos de presidente, da sua segurança de presidente, da sua casa de presidente, e vai viver lá com aquelas pessoas. Ele ganharia o respeito das pessoas e conheceria o sofrimento daquelas pessoas. Mal comparado, limitadamente comparado, é isso que o Senhor Jesus Cristo fez. Por amor a você, Ele veio conhecer o mundo que você vive. Por amor às tuas demandas, Ele veio conhecer as demandas que você vive. E por amor a você, Ele diz a você que tem o controle de todas as coisas e que, portanto, você pode sim olhar para Ele e dizer: hosana ao que vem em nome do Senhor. Então, nós que aclamamos Jesus como Rei e nos abrimos à compreensão do seu reinado, não devemos ter, ou devemos evitar ter, o comportamento de pessoas alvoroçadas. Nós não podemos nos assustar com os problemas, isso é falta de fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Exaltemos o nosso Rei, sigamos esse nosso Rei com disposição nesse caminho que nos conduzirá ao triunfo final, que é o trono da sua cruz, e que desça sobre você a bênção do Deus Trino e que te faça despertar esse novo reinado, que é o reinado do Senhor Jesus Cristo. Amém?